Irmãos, abra conosco no livro de Neemias, capítulo de número 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 3. O tema da mensagem que Deus colocou no nosso coração é o cristão determinado. O cristão determinado. Então esse é o tema da mensagem hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Onom. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Amém? Amada igreja, pode se assentar. Irmãos, aqui Neemias, ele já tinha edificado o muro em Jerusalém, mas precisava colocar as portas, que era feita de madeira, já estava tudo destruído, quando Jerusalém foi tomada pelo rei Nabucodonosor. Mas antes de entrar nesse detalhe, onde Neemias estava fazendo uma coisa que não precisava ser destruída, mas foi destruída pela desobediência do povo, que não deu ouvido ao profeta Jeremias. Por que nós estamos falando isso? Porque Deus sempre avisa quando tem algo para acontecer. Deus sempre avisa sobre o conserto que a gente tem que ter na nossa vida. Então Jeremias foi usado ali de uma forma muito especial e poderosa para mostrar ao povo que ele estava totalmente errado. Eles precisavam voltar a andar nos caminhos do Senhor. E você pode depois meditar na sua casa o capítulo 18 ao capítulo 25, ali Jeremias só edificando, exortando o povo a voltar para os caminhos do Senhor. Eles estavam edificando altares a deuses estranhos, estavam fazendo várias coisas. É ali nessa passagem também que fala, para descer lá na casa do oleiro, e te mostrar como é que o povo precisa ser feito novamente, restaurado. Mas Jeremias pregava, e o povo nada aceitava. E ele continuava pregando, e também chorando, porque ele ia, pregava, e às vezes as pessoas não davam ouvido à voz de Deus, que Jeremias era um homem de Deus, um profeta enviado por Deus para falar. Aí ele voltava, ia chorando embora, ganhou até o apelido lá na época de profeta chorão. Escreveu o livro de Lamentações, que ele lamentava que o povo não estava dando ouvido. Então, irmãos, quantas vezes o Senhor tem nos falado que estamos errados nesta ou nessa outra área, e nós simplesmente não damos ouvido à voz de Deus. E é preciso consertar, porque Deus não precisa de nós não, mas nós precisamos de Deus. E nosso Deus, a misericórdia dele é infinita, é tão grande que ele está sempre nos dando uma oportunidade, que ele poderia deixar o rei Nabucodonosor vir tomar a cidade, porque estava todo mundo andando todo errado, e não falar nada, que é um dever deles, do cristão, era andar na presença de Deus, o povo de Deus. Mas como não estava acontecendo isso, Deus levanta Jeremias para fazer isso. Ezequiel também andou pregando. Irmãos, mas nós sabemos que o nosso Deus sempre nos avisa. E aí, é o simples da coisa. A pessoa que faz se tornar difícil, o Senhor está falando, nessa área você precisa consertar.
Aí a pessoa, estou vendo naquela área, ela vai deixar de aproveitar alguma coisa. Ela fala, não estou fazendo nada de errado, não estou brigando com ninguém, não estou batendo em ninguém, não estou subtraindo nada dos outros, eu vou ficar nessa área aqui, o que é que tem? Mas quando Deus fala, porque tem algo errado. E assim, a pessoa, ela faz assim errado na sua casa, no seu serviço, no ônibus, na rua. Aonde ela vai, ela está sempre dando assim, demonstrando que ela não tem nada a ver com um ser cristão, com a pessoa cristã. Então, amados, mas Deus sempre avisa, o nosso Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, nós estamos sempre falando isso aqui. Então tinha um alerta ali. Então, amados, por que então que estava acontecendo isso? Jeremias falava e nada acontecia. Então, vamos pegar para a gente entender essa construção do muro aqui. Neemias, capítulo 1, versículo 3 e 4. De 3 ao 4. Que diz assim: disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro: lá na província estão em grande miséria e desprezo. E esses são os que ficaram em Jerusalém, o restante já tinha sido levado. O que estava acontecendo com aquelas pessoas? Estavam na miséria, os que ficaram. Vamos ler outro. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia. Irmãos, você não está vendo ali? O povo hoje já estava como prisioneiro na Babilônia. Mas mesmo assim, os que ficaram estavam passando grande dificuldade. E ali Jeremias já fez o quê? Neemias, o que ele fez? Ele estava o quê? Orando e jejuando, né? Então, irmãos, vamos voltar lá para o capítulo 6. Então, é isso aí que acontece quando a pessoa não dá ouvido à voz de Deus. Aí vem choro, vem ranger de dente, vem noite sem dormir, jejuar, buscar a presença de Deus de noite, de joelho. Mas uma coisa que foi avisada para o povo, uma coisa que estava, que Jeremias falou, vai acontecer isso. Se pegar lá, você vai ver vários passos que foram, Jeremias foi caminhando e falando, Jeremias falando com eles, antes do cativeiro, e eles não deram ouvido. Às vezes você avisa, irmão, você está no caminho errado, você voltou, estou vendo você lá no botequim, mas eu não estou bebendo. Mas você não bebia? Bebia, então o que você está fazendo lá então? Uma hora ele vai beber que ele bebia. Jesus tirou ele daquilo, purificou ele com o sangue dele que foi derramado na cruz. O que ele está fazendo lá? Ele vai voltar lá para quê? Então, irmãos, a pessoa, ela precisa dar ouvido à voz de Deus, mas ela não dá. Então ela acaba passando o quê? Acaba passando por dificuldades que ela mesma procura. Irmãos, vamos pegar aí Neemias 6, versículo 2, para você entender. Sambalate e Gesem mandaram dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Eles estavam chamando ele para ele descer, parar a obra que ele estava fazendo, para matar ele, para que a obra não fosse concluída com sucesso. Eles queriam que aquela obra parasse, porque naquela época, praticamente todas as cidades, a proteção da cidade, primeiramente era Deus, a cidade dos cristãos, obviamente, mas praticamente todas as cidades, algumas chamadas até de províncias, outras de aldeias, eram cercadas por muros. Não estou falando de muro de lajota que dentro de uma semana o pedreiro faz isso aí, não. Estou falando igual praticamente aquela parte da gente fala de Josué, da cidade de Jericó,
das muralhas de Jericó. Era um muro muito firme e largo, era difícil de fazer. Ali no caso ele estava reconstruindo, porque a proteção primeiramente vem de Deus, depois a muralha. Igual nós, primeiro nossa proteção vem de Deus, e ao nosso redor estão os anjos do Senhor acampados, nos guardando. A nossa muralha é espiritual. Cada um de nós aqui temos uma muralha espiritual, porque Deus verdadeiramente tem tomado conta de nós. Ele nos protege a todo instante. Então, irmãos, procuravam matá-lo, para que ele não continuasse. Assim, irmão, também é a nossa vida espiritual. A todo instante, o inimigo fica tentando, de alguma forma, te tirar da presença de Deus. Falando algo, talvez um irmão lá na igreja falar algo contra você, você ficar chateado com o irmão. E se você é alicerçado na rocha, se você está no alimento mais forte, você ainda vai orar para aquele irmão, mas se você ainda está no leitinho, o que você vai fazer? Eu não vou mais na igreja por causa daquele irmão. Não, nós não viemos na igreja por causa de irmão, não. Nós viemos na igreja para Jesus Cristo, para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitas pessoas não pensam assim. Lá eu não volto mais. Eu não volto lá mais porque aquele pastor falou a verdade. Ele falou que eu estou bebendo, que eu estou fumando. Não falou o nome dele, não, mas a palavra foi dirigida para ele que está fazendo tudo isso escondido. Lá eu não volto mais. Porque todo mundo quer escutar aquilo que quer escutar, aquilo que vai satisfazer o ego dele. Mas o nosso Deus sabe aonde não é machucar a pessoa, alertar a pessoa, para que ela saia daquela zona de conforto, numa zona errada, numa área de conforto, mas no lugar errado, para uma área de conforto, na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Aí verdadeiramente você vai ter alegria e paz na sua vida. Tem gente que só encontra alegria na bebida, tem gente que só encontra bebida fazendo bagunça na rua, mas nós encontramos alegria quando nós estamos na casa do Senhor, aleluia. É diferente. Então quer dizer, o inimigo procurava matá-lo, assim também tentam matar a nossa fé. Por causa, talvez não deixou cantar, porque talvez nunca me chamou para pregar, nunca me chamou para ser do diaconato. Irmãos, no tempo oportuno, essas coisas espirituais, isso aí vem da parte de Deus. Deus vai e toca no pastor, Deus vai e toca no ministro do louvor, no regente da orquestra, vamos dizer, toca assim, chama aquele irmão, ele toca, chama aquele irmão que ele tem a voz boa, pergunta se ele quer cantar. Deus é que faz isso, não é a gente chamando qualquer um, não. Você pode colocar uma pessoa que canta muito bem, uma pessoa ímpia, subir aqui no altar para cantar, porque ela canta bem? Não pode, irmão. As coisas de Deus não são do jeito que muitas pessoas pensam, não. São coisas sérias, irmãos. É coisa de respeito. Nós temos que ter temor a Deus. Por isso que essa igreja aqui é cheia do Espírito Santo. Porque nós temos temor a Deus. Nós sabemos que hoje a gente pode estar chorando, mas amanhã nós vamos sorrir que Deus tem cuidado de nós, aleluia. Aleluias. Então, amados, assim eles procuravam matar Neemias, para que ele não continuasse aquela obra que ele tinha começado. Mas ele estava determinado, conforme diz aí, Neemias 6,3, glória a Deus. Enviei-lhes mensageiro a dizer, que tentavam, chamando ele para matar ele, mas ele falou, enviei-lhes mensageiros a dizer, faça uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra, enquanto a deixasse e fosse ter convosco. Irmãos, ele determinou, falou assim, eu vou reconstruir o templo, vou pôr as portas, vou deixar ele novinho em folha, para receber o povo de volta, que em breve sairá do cativeiro. Isso aqui aconteceu essa passagem 430 anos antes de Cristo. Você vê que a luta já era grande, já era pesada. Depois disso, já veio o Senhor e o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Então, o próprio Deus veio e habitou no nosso meio, morreu por nós, e isso tudo que nós estamos vendo aí, triplicou. A iniquidade triplicou sobre o mundo inteiro. O mundo todo já no maligno. Então, amados, nós vamos ver que as coisas estão estreitando. Mas tem muitas pessoas que estão brincando de cristão. Tem muitas pessoas fingindo que tem fé. Às vezes a fé dela é até aumentada quando ela está precisando. Às vezes Deus dá um refrigério, um tempo à pessoa, não acontece nada na casa dela, não entra enfermidade, não falta dinheiro, não falta alegria, não falta nada. Aí Deus faz isso para testar, e a pessoa diz, eu tenho fé, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu estou sustentado pelas mãos do Senhor, o Senhor tem me segurado, tem me sustentado de pé. Está falando. Na primeira provação, ou no primeiro ventinho que vem, aquela fé que ele falava que tinha vai embora. Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo comigo isso aqui? Eu não mereço isso. Ela que fala que ela não merece, mas Deus sabe se ela merece ou não. Deus sabe se ela merece ou não passar por aquilo. Nós vimos muitos irmãos aqui, ó. Às vezes encontramos na cidade, às vezes encontramos lá no calçadão, né? Às vezes o irmão foi lá buscar o dinheiro que recebeu o pagamento, né? Que quer montar um dinheiro, 10 mil, 30 mil reais, e está lá buscando o dinheiro, o dia do pagamento. Mas fora disso, a gente se encontra aqui. É porque a gente trabalha, a gente tem os nossos afazeres dia a dia. Então, tem condição de cada pastor, cada irmão analisar a vida do outro? Não, mas Deus tem, por causa de que Deus tem 24 horas, Deus, Ele não tira os olhos de nós. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar. Ele sabe quem somos nós, mas nós não podemos fazer assinar embaixo na vida de cada irmão aqui não. O irmão pode ser verdadeiramente uma bênção, eu creio que os irmãos aqui são bênçãos, mas Deus sabe aonde que precisa ainda, tem uma área na vida daquele irmão ou daquela irmã que precisa ainda ser consertada ou melhorada. Por isso essa passagem que logo começa, Jeremias, para falar com o povo, Deus falou, desce na casa do oleiro, que lá eu vou te mostrar como é que vai acontecer com o povo. Que o povo precisava descer na casa do oleiro para ser consertado e ser feito de novo, de acordo com a vontade de Deus, não com a vontade do que ele estava fazendo lá em Jerusalém. Então, irmãos, Jeremias estava determinado. Quando nós estamos determinados a ficar na presença de Deus, irmão, nós temos que pagar um preço. É oração de madrugada, pastor Júnior. É chorar, joelho no chão. E você vai preparar a mensagem, você vai para um lado, você vai para o outro. E ali, o que eu vou pregar na igreja? Essa mensagem pregou a semana passada, mas Deus está falando, não, é ela de novo. É ela de novo, porque eu vou falar de uma outra forma para a igreja escutar. É ela de novo, a igreja não assimilou o que foi pregado semana passada. Mas será que o povo vai pensar que eu estou copiando a mensagem que o pastor Daniel, o pastor Júnior, o pastor Leandro pregou? Não. Talvez por causa de uma pessoa que aquele dia não estava no culto, você precisa pregar com a mensagem de novo. E outra coisa, o pastor Júnior deve saber disso. Você pode pregar a mensagem de manhã, de noite, se você for pregar a mesma mensagem, sai de outro jeito. Nunca sai a mesma coisa. Pode pegar e gravar, depois ver se você falou mesmo. Não fala. Não fala. Irmãos, então ele estava determinado a cumprir aquilo. Então nós precisamos ser determinados a ficar firmes na presença de Deus. Não importa como está o tempo, hoje está muito calor, nós estamos aqui com calor, porque Deus também está aqui no calor enfrentando com a gente. Se você passar pelo fogo, Ele passa junto com você. Está chovendo muito, eu estou na igreja, porque Deus está comigo aqui. Irmãos, você já viu que Deus é estrategista? Às vezes você está precisando muito, você precisa muito orar, você voltou a sua mente justamente por esse culto, agora é 18 horas, aí antes do culto começar, vem aquela chuva forte,
E ou seja, eu vou lá hoje, eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar nessa área. Eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. E Deus está assim, e eu vou mesmo. Mas antes disso, eu vou mandar uma chuva forte. Vamos ver se ela vai enfrentar essa chuva forte, para ela poder receber a sua bênção. Porque o meu filho, que eu enviei para salvar a vida dele, não recuou não. Ele até podia fazer isso, mas ele foi até o fim. Ele não abriu a boca e nada que aconteceu com ele. Ele foi até o fim e morreu por eles. Vamos ver se essa chuva forte vai atrapalhar aquela pessoa de receber a sua bênção. A pessoa não sabe nada que Deus é estrategista. Aí veio a chuva forte, está chovendo muito, eu não vou não. Quarta-feira eu vou. Perdeu a bênção. Ela não sabe. Não, o pastor Moisés está falando, não. É Deus. É Deus, o tempo é de Deus. O tempo da nossa vitória vem de Deus. O tempo da nossa cura interior vem de Deus. É de Deus, irmãos. Então, irmãos, ele estava determinado. Então ele não desceu. Neemias, versículo 4. Olha lá. E do mesmo modo enviado a mim 4 vezes, da mesma forma lhe respondi. Irmãos, não foi uma vez só não que falasse, desce aí, vão lá, vão bater um papo, quiser matar ele. Não, 4 vezes. O que está mostrando para nós ali? O inimigo, ele não desiste de destruir a sua vida, de destruir seu casamento, de matar os seus sonhos, de colocar uma enfermidade em você. Ele não diz 4 vezes. Uma vez, você falou não, outra vez, não, eu vou tentar de novo, outra vez. Como é que a pessoa não é perseverante para ficar na presença de Deus? Porque a pessoa não é perseverante para ficar quando o tempo está muito ruim, está chovendo, está fazendo muito frio, está fazendo muito calor. Por que a pessoa não é perseverante? Se o inimigo é perseverante para te fazer desanimar, para te fazer parar. Está vendo, irmãos? 4 vezes. Mas ele não desistiu. Ele ficou ali, não vou descer, eu vou ficar aqui em cima. E outra coisa, todos nós aqui estamos lutando aqui para subir. Isso aqui já é o lado espiritual. Neemias já estava em cima, lá no muro, em cima, fazendo, construindo, né? Mas ele, se descesse, ele fazia o quê? Ele ia morrer. Assim também Provérbios 15, 24 fala: para o justo, o caminho da vida é para cima, a fim que se desvie do inferno que está embaixo. Então, irmão, o nosso lugar é em cima e não embaixo. Ali nessa passagem aqui, literalmente ele tinha que descer, que ele estava em cima do muro. Mas se ele desse, ia acontecer o que com ele? Morrer. O servo de Deus precisa entender as coisas de Deus que são espirituais. Então as lutas, os ventos fortes que vêm sobre a nossa vida, Deus está no controle de tudo, irmãos. O inimigo apareceu 4 vezes chamando ele para sair. Ele ficou ali em cima, tranquilo. Então agora parou de chamar. Parou de chamar que ele não vai descer de jeito nenhum. Versículo 5. Então Sambalate ainda pela 5ª vez, ele de novo aí, 5ª vez, me enviou o seu servo com uma carta aberta na sua mão. Então, irmãos, e ele não desceu. Então, irmãos, o que nós estamos falando aqui? 5 vezes. Se ele descesse, ele morria, quer dizer, ele não voltava mais lá para cima do muro. Então, amados, nós estamos vendo aqui, o inimigo não desiste. 5ª vez. E nós estamos falando aqui que a cidade era cercada por um muro, por uma muralha. Era um muro muito forte, resistente. Então, você já vai imaginando o seguinte aí: deve ter demorado muito tempo para isso. Tem irmão aqui que é irmão custódio, aí já é mestre de obra, tem irmão que já trabalhou em obra, sabe disso. Às vezes você fazer só as paredes, um muro aí, talvez dependendo, você com os 2 ajudantes, aí você consegue fazer ele aí, talvez numa semana, dependendo do tamanho do muro. Nós estamos falando de cercar uma cidade, não o tamanho de Juiz de Fora, menor, mas era um muro muito mais reforçado, nesse murinho de bloco de lajota não. Você vê que aquela muralha de Jericó, dava para passar colocar uma carroça
do lado da outra de largura, e tinha a casa sobre ela. Então, irmãos, o que nós estamos falando aqui? Que ele fez isto em 52 dias. 52 dias. Deus estava nesse negócio ou não estava? Claro que estava. Senão ninguém conseguia fazer isso não, irmãos. Neemias 6,15. Vamos confirmar isso aí. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Eleu. 52 dias. Então, irmãos, ele concluiu aquilo que ele determinou, que ele colocou no seu coração para fazer. Ele determinou a vitória, ele determinou que ele ia reconstruir ali os muros da cidade. Nós precisamos determinar a nossa vitória, nós precisamos determinar que o nosso casamento já deu certo, que o nosso emprego já deu certo, que aquela doença vai ser curada, que o Senhor está no controle daquilo. E confiar, entregar na mão do Senhor e confiar. Enquanto, já dei vários exemplos aqui, enquanto você tiver com problema, igual eu estou com essa chave aqui, na sua mão, enfiar no bolso aqui, assim, não, eu vou conseguir isso, mas você fazer isso, não vai dar certo. Você pode até colocar assim, eu tenho certeza, eu estou colocando essa enfermidade, esse problema, meu casamento, minha vida financeira, nas mãos do Senhor, aí eu tenho certeza que a vitória vem, aleluia. Aí é na mão de Deus, glória a Deus. Então, amados, ele conseguiu concluir aquela obra. Agora vamos voltar para nós. Quantas vezes o Espírito Santo tem falado com você, meus irmãos, pastor Moisés, pastor Júnior, pastor Daniel, missionário Jonathan, missionária Sara, quantas vezes Deus tem falado conosco através do Espírito Santo? Talvez não é uma coisa muito, vamos dizer assim, grave, mas é um erro que nós precisamos consertar, que aquilo não pode, um cristão não pode conviver com aquilo, aceitar aquilo. E às vezes a gente aceita para satisfazer as nossas vontades. Quantas vezes? Ele está falando, quer dizer, aquilo vai trazer uma consequência, conforme trouxe uma consequência, quando Jeremias falava e o povo não deu ouvido, quer dizer, foram ficar cativo na Babilônia, presos na Babilônia, escravos na Babilônia, durante 70 anos, por causa da falta de dar ouvido à voz de Deus, por falta de temor a Deus, por falta de não acreditar no profeta, o profeta de Deus, que Deus que enviou Jeremias para falar. Irmãos, depois que a pessoa que não ouve a voz de Deus, que ela cai, é difícil para levantar. Nós estamos falando aqui que Neemias estava ali acabando de fazendo, já fechando as portas ali, o lugar ali, o inimigo estava ali em cima ali para ele não terminar aquilo. Por que é difícil para levantar? Exatamente, os amigos, inimigo, tudo fica te atrapalhando. Depois que você cai, é difícil voltar para a igreja. Nem uma igreja está boa, até um hino que canta na televisão lá na sua casa lá, você fala assim, hino enjoado, porque a chama já se apagou. E você ainda fala na rua, não, eu tenho temor a Deus. Até o inimigo tem, ele só não obedece. Então, irmãos, o negócio é ficar de pé. Às vezes chorando, às vezes sorrindo, às vezes aí com enfermidade, às vezes com falta de dinheiro, mas de pé. Porque depois que cai, é difícil erguer novamente. Porque quando o cristão cai, ele vai lá no fundo do lamaçal. Eu não sei de onde cada irmão aqui saiu, não. Tem irmão aqui que nasceu já na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Eu chamo essa uma pessoa de bem-aventurado, de felicíssimo. Mas nós aqui passamos por lá no fundo do lamaçal. Só que a pessoa passa lá sorrindo, alegre, achando que está numa boa, numa maravilha. Passa lá como se está desfrutando de um paraíso. Ela está com o pé lá, com os 2 pés atolados lá no inferno. Mas ela não sabe que o inimigo é o quê? Ele é enganador.
Ele quer provar e mostrar para a pessoa que onde aquela vida que ela está levando é uma vida muito boa. Muito boa. Irmãos, ontem eu estava vindo de um lugar aí, que nós fomos levar uma palavra lá, aí tinha acabado o jogo. A rua estava até ruim de passar. Foguete para todo lado, pá, foguete. Eu falei assim, talvez na casa dele, cada um cuida da sua vida, claro. Mas um exemplo que eu já vi isso por aí. Talvez na casa dele nem coisa de comer não tem, mas dinheiro para comprar caixa de foguete tem. Eu vi uma mulher sentada no meio-fio, a sala do botequim, ela saiu, ela dava 2 passos para um lado e 4 para o outro. E sentou lá no meio-fio. De vestido. Quem passava lá de carro, agora estou passando do outro lado lá, se olhasse lá para aquele botequim lá, já sabe. E tinha que olhar, porque tinha gente passando para um lado e para o outro para comemorar, o outro já ia abraçar o outro lá no outro lado da rua, é ele que ganhou lá o dinheiro, na verdade, né? Ele pensa isso. Abraçar lá, passava, você tinha que olhar para ver se não ia passar alguém na frente, se atropela ali, eles já te lincham. Eles estão ali alcoolizados, eles estão fora de sintonia com o mundo. E eles, vai perguntar a eles, ontem foi um dia muito feliz na minha vida. Nada com isso, irmão. Nada contra. Quem gosta, quem comemora. Na sua casa, mas lá, você tem que ver a situação dela. O olho dela tinha um para cima e um para baixo, cai de tanta bebida. A mulher até jovem, não deve ter mais do que 30 anos de idade. Mas eu não estou julgando ela não, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já passei por isso aí. Mas o Senhor me libertou. Eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor. O Senhor me mostrou que eu estava totalmente errado. Feliz, hoje eu estou com o Senhor, mesmo passando por dificuldade, mesmo chorando, né? Mesmo às vezes, baixa a cabeça, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Mas eu tenho para quem falar, eu tenho aonde buscar socorro, como você tem, como o pastor Júnior tem. Mas antes eu não tinha. Aonde que eu falava? Quando eu estava ali naquela situação, né, deplorável, degradante, o que eu fazia? Qual que era o meu socorro? Aqui, coloca mais uma para mim. Coloca mais uma para mim. Assim, quem fala, né? Vai estar falando até em aramaico. Coloca mais uma para mim. O cara lá entende. Irmãos, aqui não estou contando aqui piada para ninguém, não. Eu estou falando que é a vida que essas pessoas levam isso aí. Tem gente na minha família que está dessa forma. É uma tristeza muito grande. Mas ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Talvez, quem sabe essa mulher mesmo que eu estou falando, foi lá na rua, acho que Monsenhor Gustavo Freire parece. Então, quem sabe hoje ela levantou de uma forma diferente, assim, eu vou deixar essa vida, eu vou andar verdadeiramente, vou seguir os passos do Senhor Jesus. É esse que a minha colega já me falou, eu vou na igreja, quando eu cheguei em casa daquele jeito, quem sabe hoje ela já está dentro da igreja, quem sabe? Pode ser assim que aconteceu comigo. Aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas que estão aqui. Então, amados, nós precisamos entender as coisas de Deus. Então, nós estamos de pé, vamos ficar firmes na presença de Deus em pé. Porque quando cai, nós vemos aqui quantas vezes o inimigo foi lá, vamos dizer, fazer com que ele, e deve ter ficado ali falando no ouvido dele, para ele descer, mas ele não desceu, que estava determinado a construir. Conforme nós estamos determinados a ir para o céu, a ser morador do céu, a ficar firme com Jesus, nós estamos determinados a fazer isso. Mas é fácil? Não é fácil. Tem espinhos, tem várias coisas que a gente vai enfrentar, ainda enquanto a gente vier por aqui. Mas nós estamos no caminho certo, nós estamos com Jesus Cristo, aleluia. E Ele é a porta. Ele é a porta. É nessa porta estreita, mesmo às vezes machucado, chorando, que nós vamos passar. Nós, a nossa casa, servimos ao Senhor. Ah, mas nem todo mundo, não mais vai. Nós estamos orando a Deus, o tempo é de Deus, o trabalhar de Deus. Nós mesmos aqui, cada um de nós somos uma obra inacabada. Deus continua trabalhando na nossa vida, senão a gente cai. Irmãos, eu estou falando aqui, amigos e inimigos. Uns se fala que é seu amigo, mas não é seu amigo nada. É seu amigo talvez para aproveitar de você. Quando você precisa dele, ele some. E os inimigos, até os inimigos vêm para poder te derrubar também. Então, amado, para te fazer desistir,
temos que seguir com a nossa missão, que Deus confiou a cada um de nós. Os pastores que estão pregando a palavra, os cantores louvando o Senhor, o ouvinte ouvindo a palavra de Deus, o diaconato trabalhando, fazendo a obra do Senhor com alegria, com amor e com zelo. Precisa fazer com zelo. Você não pode vir aqui porque você está escalado para fazer a obra de Deus. Eu vim aqui, hoje é meu dia, estou escalado, hoje eu tenho que ir lá. Não, você pensar assim, não precisa vir não, irmão. Você está perdendo a sua bênção. Você vem porque você quer fazer a obra de Deus. A obra de Deus. Não é a obra do pastor Daniel, não. A obra de Deus que você está fazendo. Quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar, no lugar de cada um de nós aqui, mas não tem força para vir para cá, porque o mundo oferece muitas coisas enganosas e elas estão presas no mundo. Irmãos, as coisas de Deus não são fáceis não, mas também não são difíceis. Eu quero ler com os irmãos aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, entenda bem isso aí, irmão, a missão, hein? Capítulo 20, versículo 22, vamos ver até o 24. Glória a Deus. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito. Espírito é aquele que faz, não é o Espírito Santo não. O Espírito é aquele que faz você se ligar a Deus, entregar a sua vida para Deus. Pelo Espírito, vou para Jerusalém. Quer dizer, determinou ele, vou para Jerusalém, o apóstolo Paulo falando. Não sabendo o que lá me há de acontecer. Ele ia para lá, mas não sabia o que ia acontecer com ele, mas já tinha determinado, eu vou para lá, preciso ir para lá. 23, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Até aí tá bom. Olha só, ele fazendo, não sei que me espera, mas aí o Espírito Santo revelou ele. Lá te espera prisões e tribulações. Então, irmãos, será que qualquer um de nós aqui iríamos para lá? Para um lugar que está te esperando prisões e tribulações. Se você ler o livro de Atos depois dessa passagem aí, você vê que ele foi levado para o tribunal, ele foi açoitado, ele foi preso, ele passou um montão de coisa, mas a Bíblia fala que ele sabia ter o quê? Passar por necessidade. Ele sabia ter abundância. Ele estava preparado para isso, porque o Espírito Santo era sobre a vida dele. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava preparado para passar por isso. E ele estava o quê? Ele estava determinado a pregar a palavra de Deus. Um homem perseguidor, um assassino de cristão, mandava prender e mandava matar. Mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Conforme o pastor Júnior teve, conforme eu tive, conforme vocês tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Então a gente sabe que não é fácil. Ah, pastor, então depois que eu entreguei a vida para Jesus, parece que os problemas aumentaram. Irmãos, quando você pensar assim, que eu também já pensei, e às vezes penso, eu logo lembro que o próprio Senhor Jesus sofreu muito mais do que nós. Nenhum de nós aqui foi pregado no madeiro, ou alguém que foi pregado numa cruz. Pelas pessoas, não por alguma coisa que você cometeu, mas pelas pessoas, todo mundo. Ele, Jesus, não cometeu crime nenhum. Nenhum de nós somos pregados no madeiro. Nenhum de nós somos perfurados por uma lança. Nenhum de nós tivemos uma coroa de espinhos sobre a nossa cabeça para escarnecer da gente. Você não é rei de Israel, então toma coroa, coroa de espinho. Então, irmãos, a gente fala aqui que está muito bom, que o apóstolo Paulo, ele foi para lá, o Espírito Santo revelou, ó, vai ter prisões e tribulações. Ele podia falar assim, o que eu vou fazer lá? Eu vou voltar para a minha cidade. Não. 3 vezes ele naufragou. Foi parar na ilha de Malta, ficou no meio de bárbaros. Chegou ainda salvou pessoa lá, porque foi mordido por uma cobra, achar que ele ia morrer, a cobra que morreu no fogo, ele sacudiu ela no fogo. E assim a igreja, quando o inimigo vem, você pode agarrar nele, espiritualmente sacudir no fogo do Espírito Santo, que você está cheio do Espírito Santo, aleluia. Aquela cobra foi sacudida no fogo, literalmente, e ela mordeu nele, e esperava aquela serpente naquela época, né? O que acontecia? Ela mordia na pessoa, 3 minutos depois a pessoa começava a babar e já morria.
Esse cara esperando em morrer, nada de morrer. É um Deus que está aqui. Até Deus eles falaram isso dele. A Bíblia fala, se a gente beber alguma coisa mortífera, nada nos fará dano algum, e é verdade. E é verdade. Mas isso aí tem interpretação, irmão. Você não vai chegar na sua casa, você que está nos assistindo pela televisão, vou fazer um teste para ver se aquele pastor Moisés está falando a verdade dela. Vai tomar um copo de veneno que você vai morrer. Ela está falando, se você beber uma coisa enganosamente, você não sabe que aquilo está envenenado, você não sabe que aquilo está cheio de bactéria para você passar mal, não é só morte não, pode ser passar mal também. Você não sabe, o Senhor, Ele tem poder para limpar todo o veneno daquele lugar, toda a bactéria daquilo ali que você está tomando. Essa é a explicação, porque, não, então eu posso tomar veneno, que o pastor Moisés falou que eu posso tomar veneno, e que quando você morre, vai morrer. Amanhã vai fazer um dia já que você já foi. Nós estamos falando que quando você faz uma coisa, sem você saber, é preparado um prato para você, é preparado uma comida para você, uma bebida para você, um suco especial para você, aquele suco bonito, né, grossão, né, de uva, nossa, mas é purinho mesmo. Aí você vai lá, você toma teu negócio lá, deu um veneno para te matar. Deus não deixa, Deus limpa o veneno, aleluia. É dessa forma que nós estamos falando. Porque não tentarás o Senhor teu Deus, a Bíblia diz. Então, se você sabe, não toma. Porque Deus também mostra para a gente, não tome, senão já aconteceu comigo. Não come isso aí não. Não come isso aí não, que isso aí está complicado. Não come não. Você olhava para o negócio, será que está mesmo? Pensei 2 vezes, não, vou ouvir a voz de Deus, joguei fora para lá. Então, irmãos, mas ele foi preso, foi açoitado, foi xingado. Ele mesmo fazia a defesa dele, porque também ele é advogado. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, falava 5 a 6 idiomas. Então, nós aqui, igreja, que somos cristãos, que verdadeiramente aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, e acreditamos e confiamos no seu poder, nós somos mais do que vencedores. Não importa se o médico falou, você está com isso, você está com aquilo, você vai ter que tomar esse remédio o resto da sua vida, você vai ter que fazer uma cirurgia. Se Deus falar que você não precisa fazer a cirurgia, você pode ter certeza, não precisa fazer, que você já está curado. Você já está curado. Irmãos, mas é preciso ouvir a voz de Deus. É preciso você ter um tempo para Deus. Jesus, naquela época, rodava de cidade em cidade. Ia lá em Samaria, Judéia, ia lá em Nazaré, rodava de Jerusalém, Cafarnaum, Gadara, onde tinha endemoniado, rodava aquilo tudo ali, tudo a pé, rodando, fazendo o quê? Missões, pregando a palavra. O ministério de Jesus durou 3 anos, que os irmãos já sabem disso. Então, quer dizer, ele não estava na casa de uma pessoa todo dia, diferente de nós, amados, que Jesus está dentro de nós todo dia. Nessas casas lá, fisicamente falando, ele ia esporadicamente. Nesse dia ele fez uma visita na casa de Marta e Maria. Se ele foi lá, essa vez, não passava assim, amanhã ele podia ir de novo, não. Aí passava mesmo a gente que ele podia passar novamente lá. O que elas fizeram? Maria ficou sentada ouvindo, mas Marta continuou fazendo os afazeres da casa. Ainda achou ruim que Maria estava sentada ouvindo Jesus lá, chamava para ajudar ela. Então, amados, quando o Espírito Santo fala conosco, começa a falar conosco, larga tudo, larga tudo, larga tudo e começa a ouvir a voz de Deus. Ele está falando, fecha seus olhos, larga tudo. Está passando o jogo lá, mas Deus está falando com você lá, na hora do jogo, larga tudo. Que lá acabou, ganhou dinheiro para lá, ganhou, perdeu. Não, Deus está falando com você. Larga tudo e vai ouvir. Por quê? É a melhor parte. Lucas 10, 42, é ouvir a voz de Deus. Lucas 10, 42, aleluias. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quem está falando? Jesus. A Marta estava lá fazendo outras coisas, mas Maria estava ouvindo as instruções do Senhor Jesus, ouvindo o que ele falava, para poder fazer o certo. Quando você ouve a voz de Deus, você faz certo, você faz o correto, você não prejudica ninguém.
você talvez pode até se prejudicar. Aquilo que você achava que era bom para você, mas lá na frente ia ser a sua destruição, ia ser a sua decadência. Mas o Espírito Santo te mostrou que você precisava fazer aquilo naquele momento. Igual Paulo, quando ele saiu para chegar em Jerusalém, o Espírito Santo revelou: vai ter prisões e tribulações lá, mas você vai lá. Ele recuou, não, ele foi. Conforme Jesus, quando foi preso, Pedro arranca a espada e corta a orelha do soldado mau, na verdade era servo do sacerdote. E aí Jesus vai lá, pega a orelha, cola novamente, ficou perfeita. Eles estavam tão cegos para poder prender Jesus, que não observaram que eles pegaram a orelha no chão. Jesus pegou e colou, e ela ficou perfeita no lugar. Nem isso eles repararam. Na mesma hora a pessoa tinha que fazer: opa, aquele aí. Acabou a dor, acabou tudo daquele servo, né, que Pedro tinha cortado ali a orelha. Irmãos, então a gente vê que quando a pessoa está na cegueira espiritual, ela não consegue enxergar os problemas que estão ao seu redor, e o seu derredor não enxerga nada. Ela não enxerga um palmo na frente do seu nariz. E tem coisas na nossa vida que nós precisamos consertar. Às vezes seja uma coisa mais simples do mundo, mas é difícil. Você não vai gastar nada, é só derramar o seu coração no altar de Deus, que é perdoar. Nós precisamos liberar o perdão, irmão, porque nós sempre não estamos querendo o perdão de Deus. Como é que a gente mesmo não perdoa o nosso próximo? Outro dia nós pregamos aqui, eu esqueci o versículo, mas eu vou lembrar aqui como é que está o texto lá. Se nós formos infiel a Deus, Ele continua sendo fiel a nós. Olha só que isso é forte, irmão. Se a gente for infiel a Deus, Ele continua sendo fiel a nós. Por causa de quê? Se a gente reconhecer e voltar lá atrás, diante que Ele é fiel a nós, quer dizer, você vai ter mais uma oportunidade de ser fiel a Deus também. Novamente, porque se Deus for infiel a nós, você vai ficar, verdadeiramente, você vai entrando em decadência, só vai caindo, afundando no fundo do lamaçal. Irmãos, por isso que eu falo, é preciso que a gente entenda as coisas do Senhor, da parte de Deus. Deus sempre está ali, tentando fazer o melhor para cada um de nós, mas nós queremos sempre que Deus faça as coisas do nosso jeito. Nós aceitamos passar num vento mais forte daquele que a gente acha. Esse vento está muito forte, para mim não vou suportar. Mas quem que está no controle da nossa vida? É Deus. Quem está no controle da nossa família? É Deus. Quem que te dá mais, o dom da vida está na mão de Deus. Quem que te dá mais, assim, vamos dizer uma palavra mais simples aqui. Quem que permite que você acorde nos dias seguintes? Deus. Quem que permitiu de você estar aqui agora? Deus. Talvez você pense assim: eu vou na igreja, mas poderia muita coisa ter te impedido de chegar aqui. Um acidente de carro, você passar mal, cair, morrer pelo caminho, mas Deus permitiu que você viesse aqui. É Ele. O cristão não tem sorte, não. O cristão não tem livramento, irmãos. Nós precisamos entender as coisas de Deus, igual essa passagem de Marcos, mas muito importante para nós. Quando Jesus está na nossa casa, na nossa vida, conforme Ele está na minha vida, na sua vida, nós temos que dar ouvido a Ele, largar as outras coisas de lado. Marta estava fazendo tudo errado. Eu falei: Senhor, o Senhor está aí, eu estou aqui ocupado com os afazeres na casa aqui, você não incomoda-se de Maria me ajudar aqui, não? Não, ela escolheu a melhor parte. Então, irmão, a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Às vezes, você está ali preocupado com as coisas que vão acontecer no ano de 2026. A gente nem sabe se a gente vai terminar esse dia de hoje, que é em 2025 ainda. Hoje é dia 30. Será que nós vamos chegar amanhã, no dia de amanhã, ou terminar o dia 30? A gente não sabe, mas nós já estamos pensando lá amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta procede da boca de Deus. Deus tem trabalhado na sua vida, na minha vida, meu irmão.
Nós queremos, se pudesse, se fosse assim, nós amarrava a nossa família toda, né? Falo, primos, esposa, filho, padrinho, vai por aí fora, tio de primeiro grau, tio de segundo grau, avô, bisavô, quem tem esses avós vivos, amarrava tudo eles, punha no caminhão e trazia para a igreja. Mas não é assim. A palavra de Deus fala dessa forma: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então o que a gente tem que fazer para essas pessoas chegar até aqui? Se eles quiserem, se eles tomarem a decisão correta, continuar orando a Deus. Essa é a nossa missão. Não desistir, porque Jesus não desistiu de nós. Então, orar a Deus. Ora hoje, ora amanhã, ora depois da manhã, ora. E Deus vai trabalhando. E Deus vai trabalhando. E vai trabalhando, e vai trabalhando. Você ter orado 1 mês, 2 meses, mas nada tem acontecido. Irmãos, Jesus ficou 3 anos aqui pregando a palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus. Ministério de 3 anos, andando para um lado e para o outro. Ele não reclamou. Até uma pregação dura que ele fez. Milhares de pessoas rachou fora, porque a palavra foi dura. Aí o discípulo começou a reclamar e falou assim: vocês também estão reclamando? Pode ir também. Mas Pedro falou assim: nós vamos para onde, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, aleluia. Então Pedro sabia: eu vou afastar do Senhor, para onde que eu vou? Então, amados, Deus, Ele tem falado com você todo dia. Deus tem falado comigo todo dia. Verdadeiramente não está sendo fácil nos últimos dias. Seria difícil, nação contra nação, muitas pestes que hoje em dia aí se tornou vírus, bactérias, tem outros nomes, hoje pandemia, fala um montão de coisa, mas lá falava peste, a linguajar da Bíblia. Ao modo de muitos se viria, nós iríamos coisas espantosas, diz no livro de Lucas, e nós estamos vendo cada dia coisas mais espantosas ainda. Mas eu quero perguntar um negócio aos irmãos. Eu estou vendo gente já preocupado. Como vai ser, em quem que eu vou votar no ano de 2026? Nosso voto já está certo, irmão. Nosso voto sempre será para o Senhor Jesus, aleluia. É Ele que cuida de nós. Não estou preocupado com a eleição nenhuma, não estou preocupado com a nossa vida espiritual e ficar firme na presença de Deus. É o Senhor que nos sustenta, aleluia. É isso que a gente fica preocupado, com a nossa vida, com a nossa salvação. O Senhor tem trabalhado, irmão, e todo dia, conforme Jeremias 6 aqui, né, ele desceu na casa do oleiro, amando de quem? Foi ele mesmo que, não, Deus desce lá, vou te mostrar como é que faz, e mostrou ele, o oleiro quebrando aquele vaso que não ficava de acordo com a vontade do oleiro, e quebrar e fazer de novo até ficar perfeito. Assim nós, todos os dias, precisamos descer na casa do oleiro. Aí o Senhor, naquela área que está ali, não está muito bem na presença de Deus, Deus conserta aquilo ali e te faz de novo. Se não der certo, Ele quebra e te faz de novo. É o sistema. Qual é o sistema? Nós estamos falando aqui o sistema de Deus. O crente precisa andar em retidão. O cristão precisa saber como vai discutir numa briga, ou numa discussão de trânsito, o que ele vai falar. Se você, irmão, se você choca seu carro com outro na rua, né, se você atropela alguém te atropela, né? Exemplo, você precisa saber o que você vai falar aqui nessa hora. Não junta um montão de gente? Se eles falar, vamos por lá na Rio Branco, eu encostar no seu carro, aí parou junto um montão de gente para olhar. Aí está vendo lá aquele pastor ou aquela ministra de louvor, está lá. Você é isso, você é aquilo. Você vai morar na da igreja? Aí eles veem. Eles estão reparando, irmãos. Eles estão vendo o seu linguajar. O linguajar do cristão precisa ser diferente. Daí você falar com ele assim: ai, meu amigo, como é que vamos fazer? Você veio bater o carro em mim. Não é assim que acontece? O nosso linguajar, o nosso falar, a nossa postura precisa ser diferente. Pedro falou que negou Jesus lá. Não, você estava com ele sim, porque a tua fala te condena. Porque ele falava igual Jesus, ele estava andando com Jesus há 3 anos. Então ele começou a falar a mesma coisa que Jesus falava. Não, você está na bênção, onde pegar nossa linguagem aqui? Está na bênção, só vitória, são mais do que vencedores. Então, ele estava falando uma linguagem assim, não.
Ninguém aqui conversa desse jeito, não. Você estava com ele assim, a tua fala te condena. O pessoal da pé da sua casa, meu irmão, o pessoal pela sua casa, você que está nos assistindo pela rede social, ele sabe que você é cristão? Você demonstra para ele lá que você é um cristão autêntico? Ele escuta a palavra da sua boca, a palavra de exortação, ele escuta você falar que Jesus está no controle de tudo, que já deu certo. Que a igreja precisa exortar as pessoas. A pessoa vem perto de você, ela quer escutar uma palavra do outro lado que possa fortalecer ela. A Bíblia mesmo fala, né? Fala assim, diga ao fraco que eu sou forte. Então quando a pessoa chegar reclamando com você, você eu sei como é que está, mas Jesus pode mudar isso aí. Então coloca na mão do Senhor Jesus que Ele pode mudar essa história aí. Não é chegar perto da pessoa e falar assim, isso aí está complicado mesmo, viu? O que ele foi arrumar? Agora está pagando aquele preço. O que ele foi arrumar? Está vendo? Procurou. Quem procura acha. Não, Jesus pode mudar isso aí. É assim que o cristão tem que falar. Então, irmãos, mas às vezes a pessoa não fala dessa forma, não age como cristão. Mas aqui, conforme vou voltar lá no Neemias, ele determinou aquilo. Então nós também vamos determinar que de hoje para amanhã, daqui para frente, nós vamos ser diferentes. Nós vamos determinar a nossa vitória, nós vamos determinar a nossa mudança, nós vamos determinar a nossa transformação e ter uma vida verdadeiramente de cristão na presença de Deus. Perdoar, amar o próximo, ouvir primeiro, para depois falar. Que não vê a pessoa está falando, você quer falar junto, dá confusão. Todo aquele, ou homem ou mulher, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, diz a palavra de Deus. Que é quando um fala, o outro fala junto, dá confusão. Então você ouve primeiro, para depois você responder, e responder ainda dentro da palavra, porque você conhece a palavra de Deus, aleluias. Irmãos, Deus está cuidando agora do seu esposo, Deus está cuidando da sua esposa, Deus está cuidando do seu filho nessa hora, porque você está aqui buscando, você é coluna de oração na sua casa. Você é boca de Deus na sua casa. Não tem nada, que mandaram isso para mim, falaram que estou colocando meu nome lá na boca do sapo, estou fazendo uma oração contrária. Eu te falo, nosso Deus é poderoso para desmanchar qualquer feitiço, aleluia. Qualquer feitiço, qualquer maldição hereditária. Nossa, aqui, quantas vezes a gente ouve falar isso? Está fazendo isso que o vovô fazia, o bisavô fazia. Mas não, você é diferenciado, porque você nasceu de novo na presença de Deus, aleluia. Não tem maldição que te acompanhe, porque o Senhor já cortou toda a maldição que vinha acompanhando a sua família, o Senhor já quebrou, aleluia. Porque Ele é Deus. Jesus foi enviado aqui nesse mundo corrompido pelo pecado para mudar a nossa história, mudar o nosso trajeto, o nosso final. Mas Ele já fez a escolha. E nós? Está na nossa mão. Está nas nossas mãos. A nossa decisão final é ficar firme, ouvindo a palavra de Deus, sentado, na tranquilidade, ouvindo. Ou a gente quer ir para o batuque, ou a gente quer ir para o pagode, ou quer ir para o funk. Não, lá é mais barulhento, a igreja não aguenta ouvir a palavra. Eu não aguento ouvir 2, 3 louvor, eu vejo pessoas chorando, pessoas falando em língua, aquilo eu não aguento. Irmãos, tem que falar para essa pessoa, misericórdia, porque lá fora toda hora está passando na porta, que ela é larga, está passando a porta estreita, é mais difícil de entrar. Mas tem muitos que estão passando por ela também. Mas a larga está passando assim, é muita gente. As igrejas nós estamos vendo aí, cada dia que passa, a gente está vendo, a peneirada já começou e pessoas estão dormindo espiritualmente. Elas não estão notando isso. Hoje em dia, irmão, se você não fizer um sacrifício maior, o Senhor Jesus já fez. Vamos dizer assim, não fizer um esforço, você não vem na igreja não. Você tem que fazer um esforço para vir, porque sempre vai aparecer um filho, é um sobrinho, é uma esposa, é um marido, é um problema ali de doença, que você precisa ficar preso lá. Você não vai deixar seu filho doente, vai vir aqui. Você não vai deixar de trabalhar para vir aqui. A gente sabe disso. Mas tem outro dia que você pode vir, você não vem, porque o seu corpo não aceita você vir, seu corpo está cansado. Mas a palavra de Deus não fala que o Senhor é nosso descanso?
nele nós encontramos descanso. Então, irmãos, nós precisamos analisar cada ponto da palavra de Deus, cada ponto, sempre sabendo, nada é difícil. Tudo começou a ser difícil, ainda, eu sempre estou falando aqui, lá no começo da história da humanidade, no Jardim do Éden, do nosso pai Adão e da nossa mãe Eva. Se Adão pecou, todos nós pecamos. Nós somos filhos de Adão e Eva. Não partiu de lá para cá? Então, irmãos, que Deus possa continuar te abençoando grandemente. Que Deus possa continuar determinando que você faça algo, que você esteja determinado a fazer aquilo. Fazer aquilo. Eu estou sempre falando, irmão. É bom, hoje tem facilidade de você ligar para alguém que está enfermo, você ligar talvez para a pessoa que está com aquele acompanhante, ligar, passa o telefone para o fulano, porque talvez ele não pode estar pegando o telefone e falar. Mas eu sempre falo, a visita presencial é outra coisa. Se você falar uma coisa, você tocar na pessoa, pôr a mão na pessoa, imporão as mãos sobre o enfermo e os curarão. A Bíblia diz dessa forma. Então, como é que eu vou pôr a mão na pessoa se eu estou fazendo oração, vídeo chamada? Vídeo chamada. Tem a videoconferência também que eu faço direto, vídeo chamada. Então, como é que eu vou pôr a mão na pessoa lá? Você estou com o aparelho. O toque, o calor do amigo que está ali, do irmão em Cristo que está ali conversando com ela. Ô, meu irmão, você vai ficar bom, sim. Mesmo que não fique. Mesmo que talvez você saiba que o médico já te falou, a doença dele está desse jeito. Mas você já sabe que o irmão, se ele partir, vai para a glória. Você não pode falar isso com o irmão, você fala assim, não, Deus está no controle de tudo, meu, você vai ficar bom. E é verdade, se ele partir, ele ficou melhor do que você que está aqui, que foi para a glória. Melhor do que você que está aqui. Você nunca pode falar palavra de desânimo para a pessoa, desanimar a pessoa. Você não vai conseguir, você não pode, é impossível para você. Você não tem instrução para isso. Não, você tem que ligar a pessoa para cima. Para cima. Ah, vou fazer um curso, um concurso agora, mas eu não sei se eu vou passar não, é um concurso público. Ah, tem gente que lá estudou na academia, estudou no tal colégio, estudou no tal... Eu estudei em colégio público. Eu te falo, se você estudar, se você colocar na mão de Deus e você fazer a sua parte, você não vai passar, não. Você já passou em nome de Jesus Cristo. Já passou. Então que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão, te abençoe, minha irmã. Que você possa continuar firme, determinar aquilo conforme Neemias determinou, dele construir o muro e terminou o muro, deixou pronto. 52 dias ficou pronto. Que Deus possa também fazer uma boa obra e terminar a boa obra que começou na nossa vida. Na nossa vida. E Deus, Ele vai concluir. Que se Neemias, que era um homem, conforme nós de carne e osso, concluiu, e Deus então, que é o Todo-Poderoso, Ele vai concluir a boa obra que começou na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Não desista, não desanime, mas determine a sua vitória, determine a sua cura, determine a sua bênção para você e para toda a sua parentela, em nome do Senhor Jesus.